Oi, gente, esse é o ArchiCast número 57, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar um pouquinho agora do nosso lado. A gente já fez um cast de vida de estudantes e hoje a gente escolheu falar da vida de professor. Falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho também do que influenciou a gente a ficar nessa profissão e do nosso dia a dia, que eu acho que muita gente talvez não saiba, né? Que professor não é uma coisa só, né, de passagem. É um negócio muito sério e que dá mais trabalho do que vocês pensam, tá? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente chamou dois convidados aqui. Vou apresentar primeiro o Fernando, que participou uma vez já com o episódio, um dos episódios mais ouvidos, tá, Fernando? Que você participou sobre parametrização. Mesmo, né? É verdade, um dos mais ouvidos. O Fernando tá com tudo e não tá próximo. É verdade. Boa noite, Fernando. Tudo bom, cara? Boa noite, gente. Bom demais. Tô aqui na vida de professor, corrigindo uns trabalhos aqui e falando com vocês. Normal, né? Super normal. Bom, convidamos também o Caio Dias, da Projetar.org. Também tem sua experiência como professor aí e vai falar também da sua experiência. Fala, Caio, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Inclusive, um abraço aí pro Fernando. Foi o Fernando que me apresentou a vocês, né, gente? É verdade. Então, tô me sentindo bem em casa aqui hoje à noite. Que bom, que bom. E da equipe, tá aqui a Lili comigo. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, meninos. Vamos falar da razão de ser, né? Eu sou conquistada pela sala de aula, total. Então a gente vai para as leituras de comentários, dicas e outras coisinhas mais. Voltamos com mais uma leitura de comentários e recadinhos aqui no ArchiCast. Estou com o Rafael. Buenas noches, Rafael. Fala. Como está? Tudo beleza. E esse dia do podcast que você comemorou muito? Não, comemoramos não, mas a gente vai deixar para vocês no post o link do resultado da pesquisa. Então lá vocês vão poder ver alguns dados bem interessantes. Peraí, Rafael, explica um negócio. Hã? Que pesquisa é essa? Pesquisa que a gente divulgou, que foi feito com os ouvintes de podcast aí durante um período desse ano. E acho que no total eles conseguiram quase 23 mil entrevistas, né, respostas, e deu um perfil interessante de vocês aí que nos ouvem. É bom pra vocês, é bom pra gente também, pra gente avaliar, né, que vocês querem mais, que a gente pode fazer pra também ser uma coisa bacana pra o público. Tem algumas coisas que não dá pra gente medir de uma maneira tão correta, né? Assim, tem um número discrepante de ouvintes masculinos em relação né? Às mulheres, mas isso não necessariamente reflete o que é cada podcast, né? Temos também um público que está envelhecendo, né? Quem escuta podcast já pode ser considerado da meia idade, né? Garotão de meia idade. Acho que isso também traz um pouco de que é uma mídia que talvez não está conseguindo alcançar aí um público mais jovem. Tal, isso tudo ajuda a gente a traçar aí novos horizontes. É legal a gente deixar isso para vocês, um link, para vocês verem que o trabalho é sério. Exatamente. A gente tem como referência isso também, né? Para chamar mais gente jovem. A gente fala para muitos estudantes, a gente sabe que vocês ouvem a gente e que talvez pro nicho que a gente fala, talvez seja um pouco diferente, mas a gente não sabe também, né? Ficaram de nos mandar, né, o questionário diretamente os nossos ouvintes. A gente ainda não recebeu isso. Depois a gente passa para vocês aí uma tem isso também? Tem, olha. Tá na promessa deles lá mandarem produtores de conteúdo uma pesquisa customizada. Olha que bacana, legal. Já parabenizando a galera que faz podcast, eu gosto de insistir na ideia de que essa mídia podcast, né, por conta de ser uma mídia só de áudio, falar de arquitetura é um negócio bem complicadinho, né? E que, poxa, a gente tem sentido os frutos de uma galera ouvindo a gente, né, e trocando essa ideia e sabendo que esse debate é muito bacana, né? Parabenizar a galera também que faz podcast sobre arquitetura, Arquipapo, Arq2P, Trama Podcast, Arquitrave, fora as outras mídias aí que falam sobre arquitetura e urbanismo, que a gente dá os parabéns. Então, parabéns a todos aí, mesmo que seja um dia atrasado. Fica as nossas congratulações, eu tô muito formal hoje. Bom, Rafa, como de praxe, como é que essa galera entra em contato conosco? Mandando e-mail para contato@arquicast.com.br ou nas redes sociais, facebook.com/arquicast ou @arquicast no Instagram. Twitter fica lá de vez em quando algumas coisinhas. Lá Twitter é _arquicast. _arquicast ao contrário.
Eu falei, underline Você arroba? fala, Isso aí, é o domingo. A gente tá postando os casts lá também no YouTube pra galera que quer começar a ouvir, e aí se quiser ouvir os outros, tá lá o nosso link para as pessoas irem lá no nosso site. A gente tem recebido ouvintes que vêm do YouTube, vêm do link do YouTube, o que é bem surpreendente pra gente. Isso aí. Temos e-mail, né, Rafa? Temos sim. Temos e-mail aqui do Pablo Davi. Bom dia, me chamo Pablo Davi, estudo nesse curso maravilhoso em Vitória, Espírito Santo. Os acompanho há pouquíssimo tempo e já sei super bacana poder ouvir sobre a minha área de estudo e trabalho na plataforma podcast, que sou fã há tempos. Vim sugerir a seguinte pauta: movimentos estudantis, tanto FENEA, Federação Nacional de Arquitetura e Urbanismo, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e atléticas. Infelizmente está acontecendo de estudantes distanciarem cada vez mais o verdadeiro impacto da arquitetura, até mesmo nas questões políticas e focando somente na vida dentro de sala de aula como algo único, e muitos outros alunos se sentem acuados de se envolverem em tais movimentos, sendo que oportunidades maravilhosas surgem. Eu mesmo digo sem medo que me envolver com o centro acadêmico foi a melhor decisão da minha vida no âmbito estudantil e que fez diferença enorme na vida pessoal e profissional. Se vocês puderem abrir um espaço para esse assunto, seria fantástico. Parabéns pelo conteúdo, estão mandando muito bem, um forte abraço. Isso aí, Pablo, a gente vai tentar trazer esse tema para a pauta, e realmente é muito importante esse engajamento que hoje a gente vê toda a discussão sendo esvaziada de uma maneira geral, né? As pessoas estão mais preocupadas em cumprirem tarefas e compromissos. Tem um pouco a ver isso com o que você falou de só ficar dentro de sala de aula e para pegar o diploma lá na frente. Mas essa é uma discussão muito ampla e com certeza essa sua experiência aí nos deu uma luz para falar um pouco sobre isso. Eu mesmo tive a experiência na época de faculdade, participei do DA também, organizávamos mostras de arquitetura, semanas de arquitetura, foi muito bom. Temos outro e-mail do Ícaro Cerqueira. Ele fala o seguinte: bom dia, amigos do ArchiCast. Meu nome é Ícaro, sou arquiteto e urbanista há 8 anos e sou responsável por projetos arquitetônicos em um escritório de arquitetura há 6 anos, onde realizamos projetos, construções, entre outros serviços. Os conheci há alguns meses e hoje o ArchiCast tem sido presente em minha vida em todos os dias, seja no trabalho, nas viagens, etc., pois os temas abordados são discutidos de forma elevada, sempre com convidados muito inteligentes. Vocês estão de parabéns, continuem firmes nesse propósito. Muito obrigado. Meu episódio preferido foi o cast sobre arquitetura contemporânea brasileira. Achei que o tema, apesar de muito complexo, foi muito bem discutido e vi o quanto preciso aprender sobre o assunto, já que é minha área preferida de atuação. Pensando nisso, decidi enviar esse e-mail, pois em 2019 quero voltar ao meio acadêmico para uma pós-graduação ou outro curso. Já fiz pós em gerenciamento de projetos, mas agora quero um curso voltado diretamente à área de projetos arquitetônicos. Minha pergunta é a seguinte: qual curso, seja pós-graduação ou não, que venha somar na área de projetos arquitetônicos, na área de projetar em si, que certamente tenha bons mestres e bom conteúdo, vocês indicariam? Ele fala ainda: minha cidade fica no eixo Rio-São Paulo, portanto consigo aos finais de semana viajar por essas cidades. Desde já agradeço, um grande abraço de um fã. Ícaro, obrigado pelo seu e-mail. Eu acabei respondendo ele aqui, mas eu vou responder no ar também. Olha, pós-graduação em arquitetura e urbanismo, uma das mais importantes do país é o PROARC, que é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, que é da UFRJ. Como fica no seu mesmo estado, que é você mora em Volta Redonda. O PROARC é um dos melhores do país. Além disso, a gente tem também as pós-graduações da FAU da USP, que são também muito boas, né? Aí vai ficar muito a critério seu, né, do que você vai conseguir correr atrás. E uma coisa que é importante, o Ícaro, e que serve para outras pessoas também, é de que procurem saber quais as linhas de estudo esses programas têm e quais os professores, que é sempre bacana você tentar alcançar esses professores, né, escrever para esses professores, para saber se eles interessam, se tem alguma linha de pesquisa parecida, tal. Isso é muito importante para quem quer ir para uma pós-graduação. Então vocês vão ouvir aí o cast sobre vida de professor. Um parabéns meio atrasado aí de uma semana, mas a gente acha que ainda tem tempo também de celebrar essa nossa profissão, né? E o dia a dia tem suas dores e delícias, como diz a música, de ensinar arquitetura, né? E, enfim, fiquem com o episódio da quinzena. E é isso. Mais algum recado, Rafael? É sério esse bilhete. Ok. Falou, gente. Um abraço. Primeiro, a gente pôs na pauta aqui uma perguntinha básica, né? Para vocês, quais foram os professores que inspiraram vocês aí na vida acadêmica? Não precisa nem ser na vida acadêmica. Quais professores que vocês acham que, assim, vocês, sei lá, de repente compreenderam o que é arquitetura ou o que é lecionar? Por coincidência, né? A gente estava até conversando sobre isso.
Eu, Adilson e a Aline entramos juntos, né? Não necessariamente saímos juntos da faculdade, mas entramos juntos, eu atrasei um pouquinho. Mas eu tenho alguns professores que eu guardo com muito carinho, alguns deles por motivos diferentes, uns porque chegaram num momento que eu já estava um pouco mais maduro, assim, eu acho que eu entrei muito novo na faculdade e tal. E alguns com quem você eventualmente até se identifica mais naquilo que você acredita que pode ser a arquitetura, né? Eu sempre brinco que a arquitetura é também uma questão de crença, né? Lembro do PC, do Paulo César, que foi um dos primeiros professores que a gente teve de projeto, que eu me lembro de falar, poxa, que bacana, assim, como a arquitetura é bacana. O Mauro, que hoje é meu colega de trabalho, o Mauro também, um abraço, Mauro. Ranzinza pra caramba, mas é um excelente professor. Lembro do Klaus também, com muito carinho. Também hoje é um colega de trabalho. O meu orientador agora no doutorado, o José Ripercós, também foi muito importante porque ele passou muito de rigor acadêmico, de escrita, de procurar uma pesquisa que faça sentido, que tenha utilidade. Também é um cara super bacana e tranquilo, então me ajudou muito nesse sentido. Um querido, assim, talvez o querido Moro, a pessoa mais bacana que eu tive o prazer de trabalhar e que é também um super profissional, que se chama Nuno Montenegro. Foi o meu orientador lá na Universidade de Lisboa, no período que eu tive lá fazendo doutorado. Como ser humano e como profissional, como professor, como pesquisador, um cara fora de série. E outros colegas também que hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto, que também com certeza marcaram a nossa vida e marcou a minha vida, aí, principalmente na construção acadêmica. Agora foi quase uma do de Oscar, todos os membros da equipe técnica. Caio, fala aí. Eu tenho 2 momentos que eu tenho professores que foram muito marcantes na minha vida. Primeira, na graduação mesmo, eu tive a oportunidade de ter aula com 2 pessoas fantásticas. Uma delas é o Domingos Bongestabes, que é um arquiteto de Curitiba, que foi para Cascavel. Enfim, ele era ainda é o parceiro do Jaime Lerner, então participou de muitas das obras quando o Jaime Lerner estava comandando o IPUC lá em Curitiba. Então, por exemplo, Ópera de Arame, Jardim Botânico e assim por diante, né? Então ele foi um professor nosso, foi um grande mestre, um inspirador. Por outro lado, um cara simplão também de Curitiba, que foi lá para Cascavel, que veio aqui para Cascavel, quer dizer, né? Chamado Fúvio Fiber. É um cara genial, ainda muito meu amigo até hoje. A gente toma uma cerveja de vez em quando. E eu tive a oportunidade de fazer o mestrado prático, né? Então por isso que eu digo como se fosse uma outra graduação, de ver projeto, desenhar projeto e tal, quando eu estava na Itália. E eu tive aula com Tino Zucchi, que é um puta de um arquiteto italiano hoje, né? Tá crescendo cada vez mais, fazia muitos projetos com Stephen Hall e pessoas desse tipo, né? Com Stefano Boeri, que ficou conhecido quando eu morava lá em Milão, porque fez o Bosco Verticale, né? Aquelas 2 torres cheias de vegetação em volta, um visionário, uma pessoa assim bem pra frente. Mas o mais engraçado de todos e se transformou no meu ícone assim de arquiteto é um senhor chamado Remo Dorigati. Quando eu estava lá na Politécnico, a gente estava fazendo muitas pesquisas para a Exposição Mundial de Milão em 2015, né? E foi ele que teve a ideia de fazer o refeitório, toda a comida que sobrava dos restaurantes da Expo de noite ia para esse refeitório durante o dia e seria feito com chefs, faziam as comidas para as pessoas sem teto, que foi a ideia que veio para o Brasil nas Olimpíadas, que o projeto do Metro Arquitetos que fez, né? Então, pessoas muito visionárias, assim, né? E também uma história engraçada com o Remo, enfim, até eu voltei para a Itália em 2015, fui visitar ele lá na Politécnico, ele estava assessorando umas meninas japonesas Ele falou assim, tá, e esse projeto? E aquele tipo italianão, né? E esse projeto aí? E as meninas começaram a falar, não, cala a boca, vocês não sabem o que vocês estão falando, que vocês querem fazer isso aqui. Começou a desenhar um monte de coisa na prancha das meninas, as meninas olharam uma para outra, assim, falaram assim, meu Deus do céu. Ó, tá aqui, não sei o que, vaza da minha frente, daqui uma semana você volta e eu quero ver isso pronto. O cara é uma figura. Muito bom. Lili, sua vez. Poxa, a minha experiência foi... tem vários professores importantes. Eu uso isso, inclusive, nas minhas aulas, nas minhas apresentações. Eu chamo eles de anjos da guarda, na verdade. Eles foram fundamentais no rumo que a minha vida tomou. São poucos, na verdade, mas eles são estratégicos, assim, fundamentais, paradigmáticos. O primeiro deles na graduação foi o Mauro Fernando, inclusive, né? E me ensinou o que era concepção de projeto. É uma coisa muito difícil de você pôr em palavras, de você conseguir exemplificar o que é. Como é importante você ter um conceito antes de você, né, que o arquiteto ele responde antes a um desejo, né, a uma ideia,
do que propriamente a uma função, a uma questão programática. Teve um professor que foi fundamental para mim inserir um pouco essa sensibilidade. E teve outros, o Rogério Amorim, que é um louco lá da aula. O Rogério Amorim, aquele professor louco, assim, crazy. A minha turma se deu bem, eu tava na turma dos que passaram, mas assim, de 6 em 6 meses, pau na turma inteira, a outra turma passava. Parecia que o cara não tinha critério nenhum. E ele foi meu orientador. Mas ele não queria ser orientador, ele não dava nada por mim. Juro, eu batalhei por ele, eu tive que batalhar por ele. Eu falei, Rogério, eu sou mais interessante do que você acha. Caramba. Mas foi, assim, sabe? Foi uma coisa que eu fui buscar, porque isso tem a ver com essa questão da formação e da importância do professor. Acho que a gente tem que buscar aquilo que tira a gente da zona de conforto, né? Você não pode ir lá também, cara, no seu igual, aquele seu parça. Lógico que vai ser bom, mas vai no cara que te leva além e tal. E eu sempre busquei um pouco isso. Então, o Rogério Amorim, para mim, foi um, assim, paradigmático, mudou minha vida, trouxe a poética para minha vida, sobre a minha visão do urbano. Foi muito, muito legal. E teve outros, mas aí tem mais tempo pra gente comentar. E você, Adilson, diga? Vamos lá. Em termos de inspiração, é engraçado que professores diferentes me inspiraram de formas diferentes. Vou relatar uma coisa aqui. Eu nunca na minha vida me imaginei professor. Só quando eu experimentei começar a dar aula, decidi, vou tentar dar aula, vou ver como é que é isso. Aí que eu comecei a gostar da coisa. Mas algumas figuras foram muito notórias, assim. Primeiro, o Pio já citou, que foi o Paulo César Lourenço. Eu acho que foi o cara que eu percebi, isso que o arquiteto faz, isso que o arquiteto tem que fazer, tem que saber. Ele foi um cara meio que esclarecedor, assim, das coisas. O Klaus também, como um cara que me apresentou a parte de urbanismo, que até hoje me interessa demais. E no mestrado, teve uma professora que foi a Margarete Pereira. Ela é uma pessoa, assim, extremamente inquieta. Não é qualquer Margarete. Não é qualquer Margarete, exatamente. Aquela mulher que cada dia que passa ela é mais histórica. É. Pois é, mas ela era uma professora que não te deixava na zona de conforto, como vocês falaram. Pessoa que fazia você pensar sobre as coisas que você estava estudando, sobre as coisas que você estava falando, que às vezes poderia soar como uma coisa meio trivial, mas ela dava uma profundidade para aquilo que eu ficava assim, até espantado olhando pra ela. É isso mesmo. E uma pessoa também que foi muito parceira na graduação, assim, foi uma pessoa fundamental também pra eu querer fazer mestrado, foi a Patrícia Maia, que foi uma orientadora, né? Eu acho que eu tive poucas aulas com ela, mas a experiência de orientar com ela foi sempre muito divertido e foi uma surpresa pra mim, porque a Patrícia era uma pessoa que eu não conhecia muito bem, e depois que eu passei a conhecer ela me acolheu, assim, sabe, como um dos queridos dela, e assim, é muito bacana. Sempre tem, assim, né, as pessoas que você tem acolhimento com elas, enfim, aí isso foi bacana. Devo citar aqui um cara que não foi meu professor, mas que eu fico espantado, assim, com o conhecimento, com o trato com os alunos que ele tem, que é o Bruno Sarmento. O Bruno Sarmento participou aqui de alguns casts, assim. E eu fico realmente impressionado com a figura dele, porque ele é uma pessoa, assim, muito querida pelos alunos e de um vasto conhecimento, assim. Ele é um cara extremamente dedicado e ele faz isso de uma forma, sem fazer esforço, sabe? É muito bacana, assim, a postura dele como professor, a postura dele como trato com os alunos, né? É um cara que eu tenho orgulho de ter ele como parceiro, além da Lili, do Rafa. A questão de indicar figuras de referência é pelo que eles representam, né? É o papel que essas figuras assumiram na formação, seja como uma pessoa que te tira do lugar de conforto, seja por uma pessoa que traduz para você um pouco o que a arquitetura é e consegue falar numa língua que você entende, né? Seja porque é uma pessoa que te apresenta uma visão completamente nova, né? Sobre aquela disciplina, sobre o que a gente vai trabalhar. Eu realmente acho a questão professor-aluno, esse tipo de relação, e é o tema do nosso cast, muito importante, muito, muito, muito importante. Então é importante que é o que eu estudo, né? É o que eu estou estudando no doutorado, né? Sobre ensino. Não é nem para abordar isso, mas é porque isso realmente é uma pauta constante na academia, né? Nos ambientes de produção de conhecimento sobre como que a gente deve rever a nossa formação, como a gente tem que estar constantemente atento sobre o papel do professor, o que o professor precisa estimular. Isso é uma pauta muito atual e muito recorrente, né?
Eu vou levantar uma bola aqui que eu acho que é uma bola interessante. Tem alguns professores que, sei lá, a gente estudou no primeiro, segundo período com essas figuras, né? E aí, depois de formar, depois de 1 ou 2 anos, você pensa assim, nossa, eu tive aula com fulano. Caramba, eu podia ter aproveitado mais as aulas do fulano. Vocês têm isso também? Com quase todos. Eu não fui boa aluna, então eu tenho exatamente essa sensação também. Tipo assim, Aline, minha filha, você tá fazendo o que nessa hora? E veja que coisa interessante, o Domingos, que foi aquele professor que eu falei, ele foi inclusive professor da minha mãe. Minha mãe se formou em 73. E quando ele veio para a faculdade para dar aula para nossa turma, a minha mãe entrava na sala de aula e assistia algumas aulas dele, justamente por esse pensamento, olha, quando eu tinha a idade de vocês, eu não prestei tanta atenção, agora eu vou prestar atenção a algumas coisas, sabe, bem respeitoso, inclusive. Tem alguma história que você lembre específica, assim, de algum professor que te abriu os olhos para alguma coisa específica, assim, que te falou um negócio, pô, que legal. Tem uma história que eu sempre conto para os meus alunos, porque eu dou aula também dou aula de SketchUp para eles, né? E a gente fica com aquela questão do desenho, a mão livre, que infelizmente está se perdendo cada vez mais, né? Eu me lembro de uma vez que um professor, e vocês devem lembrar que a gente fazia muita coisa no 3D já naquela época, né? Sim. E um professor falou assim, olha, não, de jeito nenhum, para com esse negócio de 3D, vocês têm que desenhar à mão e tal. E a gente foi apresentar um projeto para ele já, o projeto já estava adiantado e todo feito no 3D Max, não tinha renderizador na época, era imagem crua mesmo. E aí um dia o professor falou, não aceito mais essas imagens de vocês, eu quero desenhar à mão para a próxima aula. E aí sentamos lá, eu o Xará, Vinícius no grupo, e falou assim, não vamos desenhar não. Imprimimos a mesma perspectiva, botamos um papel manteiga por cima, desenhamos e errávamos um pouco ali o ponto de fuga de vez em quando, dava um traço meio errado. É um insubordinado, né? Um insubordinado. E no fim das contas, quando a gente apresentou o desenho, o professor falou assim, uau, ficou ótimo esse desenho, tá vendo? Eu falo pra vocês que vocês têm que desenhar à mão livre e rendeu porque o desenho de vocês ficou muito bom. Eu acho melhor colocar essa parte, acho que não é um bom exemplo, né? Eu acho que a ideia da pergunta era outra, na verdade, mas tudo bem. Bom, outro ponto da pauta aqui é uma pergunta, né? Será que os alunos têm ideia da nossa rotina diária de elaboração de aula, né? Porque a maioria das figuras vem lá, a gente por 2 horinhas ou 3 horinhas no dia, da gente ter uma relação com eles lá e não fazem a menor ideia, muitas vezes, de como a gente tem que prepará-la, corrigir e tudo mais, né? Aí é uma pergunta sobre a profissão de professor, né? Uhum. A noção que quem não é professor tem da profissão. Exatamente. A gente até pode colocar sobre os alunos, mas eu estenderia isso a todo mundo. A todas as profissões que você diz, né? Não, a todas as outras pessoas que não são professores, assim. A gente tende a julgar o ato de dar aula. Isso é uma coisa na nossa cultura grave, né? Eu não sei aí para vocês, mas aqui tem uma expressão que a gente sempre brinca, né, quando eu dava aula, e a gente ainda fala isso quando eu encontro meus ex-colegas de faculdade, né, que são professores hoje, que os alunos chegavam para mim e para os colegas e falavam assim, professor, você trabalha ou você só dá aula, assim? Essa é uma piada péssima, né? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né? Essa é a colocação, né, que a gente mais ouve, né? Não, Caio, a gente tem de ver isso com olhos amorosos ali, né? Olhos solidários, né? A gente pega uma afirmação dessa e suaviza, quando na verdade não deveria, né? Assim, uma coisa... Eu digo isso de cadeira mesmo. Eu sempre trabalhei com projeto, também sempre tive escritório, não sei o que e tal. Eu demorei para assumir 100% o meu viés acadêmico. Isso é recente. E, em parte, eu confesso aqui, foi porque eu também tinha esse preconceito, entende? Eu falei assim, não, mas eu não posso só dar aula. Tendo que, assim, era tudo que eu queria fazer, sabe? Assim, dar a melhor aula possível. E para dar a melhor aula possível, para ser a melhor professora e tal, eu não conseguia também me dedicar a outras coisas, assim, né? Até chegar a essa conclusão... Eu demorei muito, então eu entendo na pele o que isso quer dizer. Eu acho que vale a pena a gente levantar esse aspecto também pro Fernando, porque, só para explicar, a Lili é professora de uma faculdade particular, o Caio, por enquanto, não tá dando aula, né, mas já deu aula. Eu já dei aula e um dos motivos, eu tive uma decisão também bem parecida com a Lili, só que ao contrário, a grande paixão da minha vida é projetar, né, e eu tava tendo
eu não estava conseguindo dar as aulas que eu gostaria de dar e nem projetar o que eu gostaria de projetar, porque uma coisa estava interferindo na outra. Então eu tive que tomar a decisão de ir para o projeto. E querendo ou não querendo, um dos motivos pelo qual a gente fundou a Projetar era justamente isso, porque no nosso ponto de vista, a Projetar é uma grande sala de aula, com uma escala absurda, e você está ali vendo os projetos e comentando sobre eles e dando nota até certo ponto, né? Então não deixa de ser uma sala de aula bem grande, né? Agora, uma coisa que eu tava querendo explorar do Fernando também, o Fernando, ele é professor de uma faculdade federal. E aí o vínculo empregatício do Fernando é diferente, por exemplo, do da Lili e do meu, que nós somos professores de faculdades particulares. É o famoso orista. Nós somos os famosos oristas. E o Fernando tem dedicação exclusiva, né, como professor, e ele também faz pesquisa, extensão, né, que faz parte também da cadeira do professor universitário, né. Está envolvido também no processo de aprendizado e no processo também de elaborar conhecimento dentro da universidade. Uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente tem a oportunidade de trabalhar, é que, como vocês falaram, além do conteúdo de fora de sala de aula, a gente tem a oportunidade de trabalhar pesquisa, trabalhar extensão, trabalhar iniciação científica, que é uma coisa que a gente procura pegar os alunos e aí a gente passa a ter um convívio extra-classe maior e começa a iniciar eles mesmos no universo da pesquisa científica, como é que se faz uma pesquisa, como é que se redige um artigo, de que maneira que as coisas vão funcionar. Você acaba até tendo, sob esse viés, algumas perspectivas de convívio até mais alargadas, né? E construir relações diferentes e tal, e até no sentido de construção do conhecimento. Você consegue conviver um pouco mais com o aluno, né? Eu convivo muito mais hoje com os meus alunos, que não são só aqueles que estão em sala de aula, mas com os que eu tenho encontros semanais, com reunião de pesquisa, e que são aqueles que estão interessados em trabalhar com alguma coisa que eu já estou trabalhando, ou aqueles que vão se juntando ao nosso grupo de pesquisa, onde a gente reúne e trabalha. Então isso é muito legal. Mas, por outro lado, eu costumo brincar às vezes, por exemplo, do João Gilberto, né? Eu falo, no peito desafinado também bate um coração, né? Às vezes eles acham que a gente não se cansa, que a gente não tem um dia que você está mal-humorado, ou que tem um dia que você está com um problema, ou que você também está fazendo ali o seu melhor para dar a melhor aula e às vezes o camarada não está ali, né? Alguns não estão ali de 100% de atenção, mas é uma experiência muito rica, assim, é uma experiência muito rica a gente poder trabalhar com eles, assim, fora de sala de aula, né? Porque a gente sabe que tem muito mais coisa do que a gente consegue, às vezes, passar naquele momento ali, naqueles momentos de 2 horas, às vezes 3 horas numa aula por semana que a gente dá. Uma coisa que eu não sei, que eu tenho essa percepção, não sei como é que vocês veem isso, mas é que geralmente você acaba tendo, até pela natureza da disciplina e até pela importância que os alunos dão, quando você ministra uma disciplina de projeto, você tende a ter um relacionamento mais próximo com os alunos do que qualquer outra disciplina teórica que você possa estar dando, né? Eu não sei se é por conta também da dinâmica de uma aula de projeto, né, das orientações e tudo, e também pela carga horária da disciplina, né, que geralmente a carga horária de disciplina de projeto é maior, mas a coisa acontece de um jeito diferente, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu concordo, Fernando, eu acho que tem muito a ver também com o fato da pessoa, ela tá se expondo ali, né? O canal, ele é muito mais aberto também por causa disso. Eu também fui professor de projeto e uma das coisas que eu sempre falava, eu tinha uma postura enquanto professor de projeto, nunca de ser carrasco e nem de ser paizão, né? É isso, ou é aquilo, você tem que entender que quando você estiver lá fora é isso, sabe? E isso, no meu ponto de vista, constrói uma relação de respeito, uma relação humana entre o aluno e o professor, né? Então eu concordo plenamente contigo, acho que é bem por aí mesmo. A nossa estrutura curricular, e não só nossa, ela é toda em cima da disciplina prática de projeto. E eu acho que deve ser, de fato. É porque a gente ainda tem uma visão muito departamental, assim, muito separada por eixos, né? Por eixos de conhecimento que o projeto tende a articular. O projeto faz isso naturalmente. A disciplina de projeto, a questão dela, por que ela é central? Não é porque ela é mais importante que as outras, mas é ali que a coisa acontece, né? Em que eu trago os conhecimentos, a estrutura toda da formação
das escolas de arquitetura no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, é pautada no projeto. O projeto é a espinha dorsal dos cursos de arquitetura. E eu não acho que deveria ser diferente, eu acho que é isso mesmo. Mas a gente não consegue, na verdade, por outras questões, articular as demais disciplinas com a ênfase que deveria. Né? Acaba que o projeto e a metodologia de projeto acontece de uma forma muito isolada das demais disciplinas, né? Isso é na nossa formação, eu acho, na minha visão de professor e tal, e mais na minha visão de professora mesmo. Projeto nesse sentido, igual o Fernando está falando, você consegue estabelecer um pouco mais de contato com as pessoas, sim, porque é uma disciplina prática que você constrói junto o conhecimento, né? Só que você consegue fazer isso nas disciplinas teóricas, só que é menos apelativo para os alunos, assim. Para eles é mais difícil, toda a questão da teoria, da história e tal, é vista como uma coisa à parte de projeto, né? À parte da vida prática, quando na verdade não é. Né? É um conhecimento totalmente aplicado. Então a gente falha muito na forma de transmitir esse conhecimento, que isso é função nossa dos professores, isso é função nossa, isso é falha nossa, isso não é falha do aluno. A gente é que tem que se haver com essa questão, qual é a maneira da gente comunicar para eles que a teoria é intrínseca ao pensamento de projeto, né? Mas isso é mais distante da nossa formação. Eu concordo com essa coisa que o projeto nos aproxima, isso é extremamente interessante, né? É o famoso tem que desenhar para o aluno que isso faz parte de uma mesma coisa, porque a estrutura curricular leva ele a entender que são coisas diferentes. Né? Eu tenho um depoimento interessante para dar a respeito disso, assim, porque eu já dei aula de projeto, mas hoje eu sou o cara que dá aula de história da arquitetura e teoria também do urbanismo. Eu costumo fazer uma associação que, assim, o professor que dá a teoria, muitas vezes não sabe o nome dos alunos direito, não consegue lembrar. Quando você dá aula de projeto, você lembra direitinho o nome de cada aluno. Porque é justamente isso, porque a aula de projeto você tem uma aproximação muito maior com os alunos. Em aula de teoria, você tem um distanciamento, mas não é necessariamente por culpa do professor ou coisa assim. Eu também não sei, assim, a melhor maneira de se ensinar alguma coisa, mas a gente ainda tem essa prática muito comum, né, de estar um professor ali falando e os alunos ouvindo. Obviamente, é legal você construir o entendimento junto com os alunos, sair um pouco desse modelo, há uma dificuldade de ambas as partes, assim, não só do professor, mas também do aluno de tentar compreender a proposta do professor. Ele te manda a bola e muitas vezes o aluno... Sabe quando você joga vôlei? Assim, você levanta a bola para o aluno deixa quicar, assim, não faz nada. E a maioria deles são assim. Mas você é o professor, ele é o aluno. A bola é sua. Mas aí que tá. Muitas vezes o aluno quer cortar a bola. Ou sei lá, não sabe o que fazer com a bola, enfim. A gente tenta instigar isso. Não tô falando que a culpa é de um ou de outro, não. Eu tô falando que o processo também é uma coisa que tem que ser compartilhado no sentido de que, assim, olha, eu sei um pouco mais que você, mas você pode também contribuir com algumas coisas, né? E isso fica muito claro na prática, por exemplo, quando você dá aula de informática, sei lá, de algum programa qualquer, seja AutoCAD, SketchUp, Revit, sei lá. E aí você sabe que você tá ensinando uma ferramenta e tal, e aí você, faz assim, assim, assado. Aí vem um lá de trás e pergunta, professor, mas como é que... Aí sempre tem aquela pergunta muito específica, e que, obviamente, você não sabe de tudo. Você vai, professor, como é que vira do avesso isso aqui? Aí, o professor, né, vai lá e procura, e às vezes não acha a ferramenta, e tem um aluno que fala, não, é só apertar o espaço, sei lá. Aí você, obrigado, fulano, tal. Então, muitas vezes, assim, nessas disciplinas práticas é mais fácil essa contribuição. Mas o interessante é que, assim, é que muitas vezes os alunos falam que é legal o debate, é legal quando você consegue trazer alguma discussão para a aula e eles mesmos, assim, conseguirem compreender algumas coisas, e aí eles pedem esse tipo de coisa, principalmente quando chega numa fase da disciplina lá, que eu dou um texto para eles lerem e tem que explicar aquele texto. Né? Então, é um pouco botar eles no meu papel, assim, ajudar a compartilhar o conhecimento através de uma discussão também. É um viés, assim, que o professor hoje ele tem que estar sempre, assim, tendo o seu papel, né, de passar o conhecimento, mas também se colocar um pouco na posição do aluno de olha só, isso aqui eu estou compartilhando com você. O que você consegue dar de contribuição desse conhecimento aqui? Eu acho que essa questão da relação de ensino e aprendizagem, né, que é o que a gente faz, né, é uma construção coletiva. Eu acho que essa talvez seja uma das dificuldades que a gente tem, porque há uma expectativa de que você vai receber uma informação pronta, mais mastigada e tal. E não é isso, não é essa, na minha visão. A gente vai construir juntos um conhecimento.
Até porque é uma geração também que tem tanta informação, tanto acesso, que ela não é mais tão passiva como a gente era, como, né, a outra geração era. Não é o caso, assim. Eles são propositivos por natureza, mesmo que eles não estejam propondo nada. Mas são propositivos por natureza, assim, eles reagem, estão sempre reagindo, porque eles recebem uma quantidade de informação absurda. Eu não consigo ver outra forma de construir conhecimento em sala de aula e tal, a não ser colaboração. Se você for dar uma disciplina teórica, talvez esse domínio do conteúdo seja mais fácil de você recortar, né? Que eu vou falar sobre, sei lá, renascimento de tanto a tanto, meu recorte é esse, a aula está definida nisso, até porque é um fato histórico. Agora, você vai falar de projeto, você não tem esses limites. Você vai estar sempre lidando com o imprevisível e tal. Então, assim, aí também tem isso, não é só aquela coisa assim, é um professor de prática, é um professor de teoria, não. O problema é o mesmo, só que os objetos são diferentes, assim, você tem que limitá-los de forma diferente, encará-los de forma diferente, mas é sempre uma construção conjunta, até a própria visão da história, né? Porque a gente se baseia nos autores, né? Então vamos lá em Frampton, vamos lá em não sei quem, diga, vamos não sei onde. É a visão do autor a respeito daqueles recortes históricos que ele decidiu de alguma maneira eternizar e priorizar e tal. É sempre uma visão conjunta. Só que isso é muito difícil, né? Assim, porque demanda uma certa maturidade, demanda uma vontade do aluno também de participar. E, ao mesmo tempo, eles têm essa vontade. Eles têm informação e têm essa vontade, mas ela chega pra gente numa certa superficialidade que a gente tem dificuldade de lidar. Uma coisa que quando a gente é aluno não tem a menor percepção, e eu passei a perceber quando eu me tornei um professor, que é uma questão que é até certo ponto óbvia, mas que eu acho que às vezes passa despercebido, principalmente pelos alunos. A maneira como você interage com o seu professor, ou a maneira como você, ainda na posição de ouvinte, que você falou aí, que é verdade, é uma barreira que a gente tem que transpor, mas na medida em que eu me mostro mais interessado, que eu me mostro mais proativo, ou que até a maneira como você olha para o professor quando ele está falando alguma coisa, ou das perguntas que você faz ou não faz, você consegue despertar mais do professor, né? Não sei se vocês, enquanto professores, percebem isso, assim. Tem turma que a coisa, você é o mesmo cara, você está bem, do mesmo jeito, uma aula que você deu às 8 da manhã e uma que você dá às 10, faz diferença se a turma tiver mais receptiva, se a turma tiver mais interessada. Parece que a participação deles parece que consegue tirar um pouco mais da gente. Sim, e eu acho também, Fernando, que ela é pro outro lado também, né? Tem dias em que o professor chega na sala de aula de uma forma tal que ele consegue mudar o ânimo da turma. Daí entra de novo na questão que ele estava falando, né? Eu acho que o processo, ele tem que ser muito dinâmico, né? E muito horizontal, até certo ponto. Eu não acredito muito na figura autoritária, né? Vocês têm que fazer e tal, né? Eu não sou muito favorável a esse método de ensino. E eu, enquanto professor, eu gostava de dar aula de projetos sexta-feira à noite e sábado de manhã. Por quê? Porque eu filtrava os que iam para balada e os de sábado de manhã, os que estavam de ressaca não iam. Então era muito bom fazer isso, porque quem estava lá estava muito empolgado para ter a aula comigo. E eu, sabendo que quem estava lá estava empolgado, eu também ia empolgado, sabe? Então era uma troca rica para os dois lados, né? Então, tem o outro lado também, que é um pouco perverso, assim, de você chegar às vezes animado, porque é um conteúdo que às vezes você gosta, você nutre carinho por aquele conteúdo, e determinadas turmas, para ser bem educado, não te anima. E aí você tem que tirar leite de pedra com aquilo, né? Você quer motivar e aí ninguém tá respondendo aquilo, respondendo no sentido assim, ninguém tá receptivo àquilo, não tá querendo estudar, às vezes, tá dormindo mal por ter entregado um projeto. Você tem que ir lá dar a sua disciplina. Eu acho que, para mim, hoje a maior dificuldade é fazer com que os alunos olhem para determinados assuntos com outros olhos, assim, com o olho, não o olho daquela história, que, olha, aconteceu tal coisa, tal, né, de falar assim, olha, o que esses caras fazem hoje, estava tudo aqui antes,
botar eles para perceberem algumas coisas. Assim. E aí que eu tento fazer essa conexão com o que eles fazem, né? Que eles gostam, que é projeto, né? É difícil um aluno de arquitetura não gostar de fazer projeto, mas fazer esse link justamente é extremamente necessário para que eles percebam que, olha, isso aqui é importante para você. Mas eu vou te dizer, Dilson, desculpa, eu vou cortar ali um pouquinho, mas eu vou te dizer que isso no mercado também acontece, só que ao inverso. Da mesma forma que na sala de aula se tinha que dar tesão para os alunos que não estavam empolgados, no mercado você tinha que inserir um pouco de teoria para o cliente para ele entender o porquê que você estava fazendo as coisas, porque ele achava que era uma coisa totalmente arbitrária, que não tinha o menor sentido daquilo acontecer. A coisa acontece, né? Tanto pro aluno quanto pro cliente. A coisa mais importante no meu ponto de vista é não esmorecer, né? Eu, enquanto professor, eu nunca esmorecia. Claro que a gente já pegou turmas, né? Assim, assado. Mas eu acho que é fundamental do nosso papel, não diria nem ensinar, né? Porque a gente aprende dando aula também, né? Mas o papel de ser a pessoa que também ensina a ser um melhor cidadão, né? A ser um exemplo, essas coisas. A gente faz isso no mercado também, né? Então eu sempre olho com o copo meio cheio. Não estou dizendo que você está olhando com o copo meio vazio, mas eu sempre gosto de olhar com o copo meio cheio, que é o nosso papel fazer isso. Eu acho que nosso papel é provocar. A gente tem em mãos uma geração que a gente não sabe como lidar. Isso não é porque a gente está mal preparado, né? Nós estamos, mas todos os nossos outros professores também eram mal preparados. Arquitetos são arquitetos que dão aula e não professores, né? Quando você entra muito na questão de ser professor, você começa a ver, você não sabe nada de pedagogia, você não sabe nada de não sei o quê, você nunca estudou nada. Eu tô falando sozinha? Não. Concordo? Não, concordo. Gênero, número de grau. Na faculdade que eu dei aula, Lili, era obrigatório fazer uma pós-graduação em docência antes de fazer qualquer coisa. Então, o básico, assim, tinha uma questão pedagógica, a gente já tinha uma... que bacana. Fundamental. Parece óbvio, mas não é, né? Eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, até hoje eu nunca tive aula sobre pedagogia. Né? Assim, é uma coisa que você aprende na prática. Fernando, não sei se ele teve alguma experiência diferente, mas não é o normal. Não, não, minha trajetória é bem essa, assim, me formei e fui pro mercado, trabalhei um bocado, tive escritórios e trabalhei de projeto a representações gráficas, vamos chamar assim. Comecei a dar aula porque também gostava muito, sempre tive esse interesse, apesar de não ter sido minha prioridade no início, e muito naquele perfil mesmo do arquiteto que dá aula, né? Eu também. A gente dá aula como a gente projeta. Exato. E dizem que projeto não se ensina, projeto se aprende, né? Eu acho interessante essa frase. Eu acho essa frase complicadíssima. Enfim. Queria perguntar uma coisa pessoal, assim, para cada um. Obviamente, tem as aulas, mas tem o horário que não é de aula, mas que todos nós trabalhamos. Queria saber de cada um qual a maior dificuldade nessa parte fora da sala de aula, de trabalho, que os professores têm, e qual a maior dificuldade de cada um aí? Eu não vejo dificuldade, essa para mim é a parte boa. Eu adoro rever aula. Eu faço isso constantemente. Isso é um exercício para mim. Você vai lá dar uma aula, ela não sai bem como você acha que sairia, ou porque ela se encaixou mal no programa, na sequência de aulas, ou porque o que você selecionou para passar não era o caso, ou simplesmente porque você deu azar, que caiu na semana de PA e os alunos estão preocupados com outra coisa. Assim, diversas coisas acontecem e eu fico sempre observando. Mas isso é o tipo de coisa que me interessa de analisar, né? Assim, é como que eu posso o tempo inteiro estar modificando, adaptando a minha forma de passar aquela mensagem, interagir com os alunos, porque eu dependo deles, né? Não é uma coisa que você simplesmente monta e passa. Você está sempre dependendo da reação dos outros. Então, a gente está sempre suscetível à mudança. Então, na minha opinião, é um tempo que o professor realmente precisa dedicar. Ele não é pago para isso, efetivamente, mas é ali que você faz as revisões necessárias para a educação, sabe? É um tempo precioso. É mais precioso do que o tempo de sala de aula, às vezes, eu acho, sabe? Ele é tão precioso quanto. Eu concordo plenamente. O tempo de preparar a aula, de elaborar o material,
ou até mesmo de pensar em que atividade que você vai fazer, uma visita de campo, às vezes você leva a turma para fazer. Isso tudo é muito enriquecedor. Eu acho que para mim também é um prazer. É um prazer trabalhar com isso. Se eu tivesse que apontar alguma coisa, o que me incomoda mais são algumas atividades mais burocráticas, assim. Lançamento de presença, de frequência, final de semestre, aquilo é uma coisa mais... Mas faz parte, né? Faz parte. Quando eu dava aula, o que realmente era um pé no meu saco era a burocracia, né? Eu era um pouco avesso a isso. Uma outra coisa que também, não que me incomodava, o que eu ficava muito tenso era para final de bimestre, essas coisas, eu mandava... como se fosse uma tabela de feedback dos alunos, né? E quando vinha a resposta disso, eu sempre ficava muito apreensivo para ver, né? Como é que eu tô me saindo, como é que eles estão vendo, como é que a coisa tá indo, não tá indo, né? Então isso para mim era sempre uma tensão muito grande. A pior coisa é quando você não domina tanto e mesmo quando você pesquisa, você ainda fica perdido. Cara, acontece algumas vezes, assim. A gente não sabe nada, Dilson. Então, isso é uma coisa que eu vou falar, assim, que a minha maior angústia é talvez não saber que eu precisaria saber para dar aquela aula. Tem aulas que eu dou que é muito tranquilo para mim, mas tem outros conteúdos que são uma dificuldade, por às vezes você não ter o conhecimento mais aprimorado daquilo porque você não conseguiu ter, porque ou um livro explica mal, ou um livro é muito complicado de você entender, fazer as conexões. Tendencioso até certo ponto, né? Eu, como professor, eu admito que tem coisas que eu falo, olha, eu não sei, posso procurar na próxima aula para você, né? Ou determinados termos, né, que a gente usa, aí mais fácil explicar, mas tem autores que são extremamente rebuscados. E aí você monta uma aula e tenta mesmo mastigar algumas coisas, né, pra dar aquilo melhor. E algumas coisas ficam no ar, assim, fica aquela coisa meio... Vocês como alunos, vocês sabem o que eu tô falando também. Quando fica aquele meio climão, assim, quando o professor fala alguma coisa... Aí o professor não sabe o que está falando, o aluno também não sabe muito bem o que ele explicou. E às vezes acontece. É muito raro. Hoje, obviamente, é muito raro isso acontecer quando você tem 3, 4 anos. Essa inquietação eu também tenho muito, assim. Sempre falta uma vírgula para alguma coisa. Sei lá, um assunto de história que determinado autor explica melhor que o outro, aí você troca de autor, troca de livro, você vai sempre pesquisando. Isso eu acho que é a parte mais legal, assim. Você indo pesquisar pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. A coisa chata, às vezes, eu tenho um incômodo muito grande, assim, com a falta de respeito. E algumas vezes isso me desconcentra. É um olhar que te fazem, te condenando de alguma coisa, assim, fico desconcertado. E aí aquele desconcerto não passa durante o resto da aula. Mesmo que eu domine o assunto, isso me incomoda, assim. Você sabe que eu vou te falar que eu também tenho isso. Agora que você falou, eu me identifiquei muito com isso também. É a minha coisa de falar em público, né? Você tá sempre sendo, não só observado, mas avaliado, assim. Tem aluno que às vezes tá ali para te avaliar, e isso é estranho. Você tá ali exposto, você tá ali, né, para ser avaliado também. Mas tem alunos que levam isso um pouco mais a sério, vai. Uma das coisas que inspirou a gente a fazer o cast foi um artigo do Arquiv dele que ele fala dos 5 tipos de professor que você encontrará na escola de arquitetura e por que eles são importantes. O Arquiv dele, ele fala de alguns tipos, assim, que são muito característicos, né? Ele fala primeiro do intimidador, do exemplar, do difícil de agradar e o chato, além do bonitão também. Tem um bonitão aqui, o 5º item. Obviamente, todo mundo às vezes se identifica ou não com esses estereótipos, né? Mas o que é interessante que o Arquiv dele faz é por que eles são importantes, assim? Porque a maioria aqui, o intimidador, né? Por que um professor intimidador vai te ajudar? Ele põe aqui, vou dar um exemplo. Por que são importantes? Acredite que, se quiser, você encontrará pessoas mais assustadoras que seus professores. Estar próximo de alguém que desperta esse temor pode ser uma preparação valiosa para situações semelhantes que você poderá experienciar na sua vida profissional. Então, é aquela coisa, né? Quando você está em sala de aula, seja ensinando ou seja, né, como aluno, você está sempre lidando com uma situação em que você pode lidar na vida profissional em qualquer outra situação. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Que talvez a sala de aula seja o simulacro da vida? A vida imita a aula. É isso aí. Muito boa, Fernando. É a ilusão do professor. Peraí que eu tô rindo da gargalhada da Lili.
Mas eu concordo plenamente contigo. Quer dizer, eu era um professor que eu fazia um exercício, um esforço da bexiga para passar para os alunos justamente isso. O que está sendo conversado aqui, não passado, né? O que está sendo conversado aqui é o que você vai conversar numa reunião, compatibilização ou com cliente, ou enfim. Eu já tive a oportunidade de ter aluno que copiou projeto de outro aluno, então, nesse momento específico, eu parei a sala de aula, chamei todo mundo, chamei o autor da proposta original, falei assim, você sabe de quem é esse projeto? Ele falou, sim, é meu. Você deu autorização para ela copiar? Não dei. Então tá, então perceba que se isso fosse um concurso, se isso fosse na vida, tal, ia acontecer isso contigo, né? Então, eu entendo sim que a vida imita a sala de aula, muito boa, Fernanda. E ela deve, porque não sei com os alunos de vocês, mas eu via isso muito com os meus alunos. Eles chegavam muito imaturos na sala de aula. Então, não era o nosso papel inicial também ensinar essas coisas, mas querendo ou não querendo, nós ensinamos, né? A serem honestos, a serem éticos e essas coisas. Isso não está no programa de ensino da faculdade, mas por tabela, alguns têm que aprender isso também, né? Perfeito. Fala aí, Pio, já que você deu o grande ditado aí, a vida imita a aula. Não, eu concordo com vocês e acrescentaria que, na verdade, as dinâmicas que a gente vivencia em sala de aula, elas são, para além de qualquer trocadilho que a gente tenha feito, mas elas são o que vão, muitas vezes, nortear a prática profissional do aluno, aquilo que ele vê, a maneira como você aborda um problema, a maneira como você se relaciona com ele, ou como o Caio deu um exemplo, ou, às vezes você extrapola o que seria, num sentido mais rigoroso, aquilo que é a sua função de passar um determinado conteúdo, mas a gente sabe que tem coisas que vão muito além, como formação humana, ética, como é que você trata de um determinado trabalho, como é que você faz no relacionamento de conflitos, né, na mediação de conflitos que em determinadas situações de sala de aula e de projeto trazem. Enfim, eu acredito muito que a gente deva sempre se ver, enquanto professor, como alguém que, para além de estar formando profissionais técnicos, né, e isso também é importante, mas que a gente tenha ciência da nossa responsabilidade de estar formando cidadãos. E o arquiteto tem que ser um cara com uma formação diferente, né? O arquiteto não pode ser só um técnico, ele tem que ter, assim, a pior coisa que pode existir é um arquiteto alienado, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Não é só técnica que a gente precisa ensinar, apesar dela ser fundamental e fazer parte, né? Nós somos ciências sociais aplicadas. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a visão de mundo dos alunos, com a maneira como eles abordam e como eles encaram alguns desafios. Isso que eu acho muito importante, principalmente quando a gente vê que nós estamos começando a ficar mais velhos, né? Bem mais velhos, né? E aí já existe um choque de gerações, assim, muitos alunos encaram coisas que a gente via como naturais como não aceitáveis, né? Se você parar para pensar, a gente virava à noite, trabalhava freneticamente enquanto aluno e a gente até ficava cansado, morto, mas não se questionava muito quanto a isso, né? E hoje já não vê isso com tanta naturalidade, não. Volto a perguntar, imagino que seja um drama de vocês também isso, né? Dos alunos de vocês, assim. Eu sempre falava para os meus alunos que eu era o cara que fazia questão de levar o cafezinho na sala de reuniões enquanto eu era estagiário, né? Naquela época estagiário não recebia nada, né? Era você tá lá para aprender. E eu fazia questão de ser o cara de levar o cafezinho para o cliente para ouvir o que estava acontecendo na sala de reuniões, o que eram os argumentos e tal, essas coisas. E meus alunos achavam aquilo um absurdo. Mas como assim levar o cafezinho? Como assim levar o cafezinho, né? Sabe? Então, eu concordo contigo, Fernando. Esse choque é bem grande. É levar o cafezinho. Talvez essa seja a melhor lição que você tem que dar para os seus alunos, é exatamente essa. Leva o cafezinho, ouve bem, presta atenção no ambiente que você está projetando, que é ali que está o... Eu concordo, eu acho que é assim, eu estou estudando um pouco isso, consigo perceber uma tendência nesse sentido. O arquiteto tem um lugar privilegiado em termos assim de perceber a influência que ele pode ter na formação de outras áreas. E um problema real que o arquiteto tem que enfrentar que é uma questão de mercado, inclusive, é assim, não existe mais esse mercado para o perfil de arquiteto que nós estamos formando, né? E isso é um debate dentro da área de educação muito grande. Você vai formar arquiteto para fazer o quê?
há um consenso que é assim, a gente precisa colaborar com diversas outras áreas de uma maneira muito mais ampla. Então, a formação precisa trabalhar essa capacidade do arquiteto interagir com outras áreas, ser um colaborador em diversos outros processos, que não se restringe à questão do desenho. E isso é uma coisa que o arquiteto tem dificuldade de abrir mão, tanto os professores quanto os alunos, na sua expectativa e tal. A questão cultural, nesse sentido, é muito forte. Mas tudo indica que a formação vai caminhar para um lugar mais amplo mesmo. Acho que elas envolvem a questão do desenho, mas elas não se resumem à questão do desenho, como sempre foi na formação do arquiteto, né? Somos ciências sociais aplicadas, perfeito, a gente precisa aplicar aquilo que a gente sabe para transformar a realidade, mas não necessariamente através do desenho. E a nossa formação de belas artes e tal, parará, ela vem muito relacionada ao desenho como um instrumento salvador. Romper isso é muito difícil, mas o mercado demanda isso, e não é só porque o mercado demanda, é um questionamento que a própria academia faz, né, que é assim, olha, nós vamos formar para quê? Como é que a gente pode melhor contribuir para a sociedade? Eu acho que a pergunta é basicamente essa, como é que a gente pode formar melhores pessoas, e aí eu volto no que o Fernando estava falando, assim, de formar mesmo pessoas eticamente responsáveis, cidadãos, e o arquiteto é um cidadão por excelência, porque ele tem, inclusive, know-how, né, de contribuir mais para a própria sociedade, que é uma coisa que na nossa formação, vamos lá, voltando para a gente, passou batido, concorda? Concordo. Isso é muito interessante que você falou, Lili, porque estava aqui pensando, né, quando a gente foi escrever sobre quais os desafios, né, dos professores, né, nesses tempos para ensinar arquitetura, e a gente fica às vezes martelando, mas a tecnologia, a tecnologia para toda a forma de ensino, ela vai ser algo a ser ainda estudado a fundo. Eu acho que a gente ainda não consegue absorver dentro de um sistema de ensino que a gente tem hoje, né, como é que a tecnologia pode ajudar. Obviamente que tem casos que saltam mais aos olhos de professores que conseguem passar um conteúdo ou de alguma forma compartilhar isso de uma maneira bacana. Mas essa questão do arquiteto é muito complicada porque a profissão mudou, né? A profissão antes era a profissão de fazer artistas, onde você moraria numa obra feita por um artista, né? E hoje, graças a Deus, assim, no meu ponto de vista, a gente está virando aquelas pessoas que devem gerenciar não só um conhecimento, né, mas respeitar o conhecimento do outro e fazer com que as coisas, né, sejam um somatório para uma coisa melhor. Na faculdade, em nenhum momento, a gente ensina isso quanto professor. Como o Fernando falou, né, a convivência, né, não só aluno com professor, mas entre alunos, é uma coisa muito importante para você também saber gerenciar o que o outro pode produzir, o que você produz, o que você pode abrir mão, né, para o outro ajudar a produzir aquilo ali. Né? Então, eu acho que essa parte de gerenciar que você está falando, ela é a parte talvez mais difícil. Assim. A profissão exige hoje esse gerenciamento de informações e gerenciamento também de pessoas. Tem a questão arquiteto-artista, entre aspas, assim, né? A gente também gostar de fazer alguma coisa que o desenho possa proporcionar e aquilo ser um ato também, um ato de inspiração, enfim. Vamos aqui então começando com as dicas. Eu já tenho a minha, posso falar, galera? Nada bala. A minha dica é o seguinte: tem um documentário que está disponível no YouTube. Ele é mais curto, ele tem 25 minutinhos só. O documentário ele vai propor uma discussão sobre o ensino de ateliê na arquitetura. E aí tem depoimentos não só de alunos, mas de professores, que tentam mostrar como é que é essa cultura arquitetônica e como é que ela é aplicada e ensinada numa faculdade, né? Principalmente essa cultura do ateliê, onde o aluno faz maquete, faz desenho, né, faz as coisas no computador, e que a gente percebe que não é só a faculdade do Fernando, a faculdade lá de Londrina, a faculdade, sei lá, do Japão. É tudo muito parecido, né? O documentário chama Archculture,
que ele fala justamente dessa exploração do Architecture Studio, né, que é a parte do ateliê, onde o aluno vai lá e conversa com o professor e tem que saber o know-how daquilo ali, de como montar, de como apresentar uma ideia. Discute um pouco essa ideia, né, de como é que o aluno é preparado, como o professor entende o que o aluno deve fazer. Ele é curto, então ele não aprofunda em algumas questões, mas eu acho que ele abre aí uma discussão muito bacana. Então, Fernando, sua dica, sua vez? Fiquei pensando aqui e lembrei como o assunto de hoje é ensino de arquitetura, professores e tal. Eu queria sugerir aqui passar a dica da tese de doutorado de um amigo, colega de trabalho, Ricardo, que é intitulada Sentir através de, que é evidentemente um trocadilho com relação à perspectiva, né, que vem vir através de, o ensino do desenho de observação na arquitetura e urbanismo à luz da fenomenologia da percepção. É um trabalho muito interessante que o Ricardo faz, um trabalho de campo praticamente com os alunos, e aborda questões do desenho e da percepção sob um viés da fenomenologia e de aspectos que podem ser alcançados. Muito legal, recomendo. Está disponível no repositório da UFJF, é só alugar. A minha dica, eu tinha uma dica diferente, mas conforme a gente foi conversando, eu lembrei de uma fala do TED, do Ken Robinson, que ele é Sir, se eu não me engano, e a fala, as escolas matam a criatividade. Não é necessariamente para a faculdade propriamente dita, ele tem uma série de outras falas também que fala sobre educação, e ele defende uma tese de que o formato como as escolas são organizadas tendem a fazer com que a criatividade das crianças, conforme elas vão crescendo, fiquem cada vez menor. É muito interessante, começa com essa, né, do Schools Kill Creativity, e daí tem outras falas dele, bem interessantes mesmo. Ele tem um senso de humor bem engraçado também, então ele tem uma fala bem leve. Ele é pedagogo, ele é um inglês, ele agora mora nos Estados Unidos e, se eu não me engano, ele é uma das pessoas-chave do Ministério da Educação norte-americano. Ele é uma das pessoas que está revolucionando toda a grade curricular das escolas nos Estados Unidos. É bem interessante, as falas dele são bem interessantes. Meu é um livro que eu acabei de descobrir também, como fala quando é uma coisa quente, assim, editorial, então um papo desse, um papo quente, que é assim, eu nem sei se eu devia, né, para me ajudar na minha tese, talvez eu segurasse a informação, mas eu não consigo fazer isso. É o Spatial Design Education. É um livro, é um compêndio, na verdade, sobre as principais... O livro é de 2014 para cá, então pode parecer datado, mas não é, né? Do ponto de vista de uma antologia assim, que reúne diversos esforços sobre metodologias de ensino de projeto no mundo todo. Então é um esforço enorme. O nome do livro é Spatial Design Education, New Directions for Pedagogy in Architecture and Beyond, que é algo que eu estou estudando, né? O nome do sujeito é Ashraf Salama. É um livro muito legal para quem quer entender em que ponto estamos sobre ensino de projeto, ensino arquitetura, qual é a formação do arquiteto e para onde nós queremos levar, direcionar a formação do arquiteto mesmo. Muito, muito legal, estou animadíssima. Acabei de baixar o negócio no Kindle, a outra dica 2 é o Kindle, né? Tem que ter esse negócio baixado em tudo quanto é lugar. É isso. Já me despedindo aqui, vou agradecer a vocês pela presença, pelo tempo, pelo esse papo bem gostoso que a gente teve aqui. Nossa, que bordão horroroso. Caio, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado. Sempre bom conversar com vocês. O mais importante é que a vida segue a aula, imita a aula. A vida imita a aula. Perfeito. Lili, valeu. Valeu, Adilson. Obrigada. Daqui a 15 dias a gente volta com mais Arquicast pra vocês. Beijos, abraços, até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.